Eu sei que não é muito comum um time cearense e um time do Nordeste estar nessa parte da tabela. Então é natural que haja toda essa desconfiança por parte da imprensa de maneira geral. E eu confesso para vocês também, como membro da imprensa cearense, que para nós é difícil também da gente cravar que o Fortaleza está na briga, que o Fortaleza vai, né, tá na parte de cima da tabela todo o tempo. A gente sabe da diferença dos investimentos, mas o que eu posso te responder de maneira objetiva é o seguinte: a diretoria, composta na sua maioria por cearenses, por nordestinos, trabalha com uma humildade que é compreensível, de ir no jogo a jogo, de ir entendendo, sem criar uma grande pressão para cima do clube, do elenco e da torcida. Não se pode criar no torcedor a ideia de que se o time for vice-campeão brasileiro é uma coisa ruim. Fortaleza, a melhor colocação do Fortaleza foi um quarto lugar. Então, ser vice-campeão é uma coisa boa nesse aspecto. Mas eu posso te dizer também que o Vojvoda, especificamente, ele, mais do que todo mundo, ele tem passado essa energia para todo o corpo do Fortaleza e a gente da imprensa, de que é possível sim. Talvez, sabe aquela coisa quando alguém de fora observa e diz assim, gente, vocês não acreditam por quê? É possível a gente chegar mais longe, sabe? Então é uma injeção de autoestima que talvez a gente até não queira muito assumir esse protagonismo, fica até um pouco envergonhado. Não, gente, ninguém sabe se a gente vai ser campeão, se vai brigar ou não. Talvez o vovô da comissão técnica, por ser de fora, por também não criar tantos preconceitos regionais, ele traga essa áurea de que o dia que é possível. E se a gente for falar do time, Renato, é possível sim. Eu acho que o Fortaleza tem um time que consegue equilibrar nas ausências os desfalques que o Inter tem, que o Flamengo tem, que o Botafogo tem. Acho que o Fortaleza consegue suportar bem quando perde jogadores importantes e já provou isso recentemente. Quero dizer o seguinte, Xará, que se no Flamengo não conseguir se recuperar, e eu não acredito que consiga, eu sou Fortaleza desde pequenininho. Para mim, a melhor Aliás, eu opção acho, de campeão brasileiro é Fortaleza. Seria uma eu baita acho que história, né, Renato? Isso aí é um fato, né? É claro. mas eu acho que acho que esse é o caso para praticamente todo mundo, né? No sentido de, inclusive, passar a ter mais referências de clubes do Nordeste com esse tipo de sucesso, né? Acho que o Fortaleza já se consolidou nessa primeira prateleira com as campanhas que fez nos últimos anos, né? E não só, né, pelos resultados dentro de campo, Renato, mas pela organização financeira, né? Pela organização Sim, sim, Fortaleza sim. é um exemplo hoje de gestão, não é só um exemplo dentro de campo. É um exemplo pela manutenção do Vojvoda, pelas contratações, pela organização, por poder, né, no universo em que a gente está falando de clubes, em mercados maiores, com torcidas até maiores, né, desesperados se entregando a SAFs de qualquer jeito para não morrer, o Fortaleza conseguindo fazer isso de uma maneira muito sólida, né? Então acho que não só é um exemplo que muitos clubes no Brasil poderiam seguir. E eu também vejo como o Renato, acho que a gente já chegou num ponto do campeonato, e o Fortaleza ainda disputa a Sul-Americana, né, não mais a Copa do Brasil, em que você precisa mostrar resiliência. Né? E o Fortaleza consegue fazer isso e usando muito a força da sua casa. Né? Praticamente impossível ganhar do Fortaleza no Castelão. Fortaleza Alice ainda não perdeu no Castelão nesse campeonato. É um dos times que menos perdeu na competição. Como eu falei para vocês, é difícil, eu entendo demais, assim, não é comum, né? O Fortaleza, quando foi quarto lugar, ele em nenhum momento, em 2021, em nenhum momento ele brigou pelo título. Agora ele está na briga, sim. Assim, se vai ser campeão, se não vai, é um outro ponto. Mas ele está na briga, ele tem conseguido manter esse ritmo, e isso é muito importante numa competição tão difícil como é um campeonato brasileiro. Essa questão de 38 rodadas não é para qualquer time você chegar e estar nessa posição também, sendo pressionado pelos adversários. E tem um detalhe que eu acho muito interessante, é que a gente pode dividir em duas partes. Eu acho que o mérito do Vojvoda é transformar um elenco com menos investimento num time extremamente competitivo, onde ele usa praticamente todos os jogadores. Não há, talvez se a gente for olhar, os jogadores mais novos que vieram da base são os que menos jogam. Todos os outros jogam, são utilizados em momentos, não é só quando um titular fica fora, não, eles são utilizados em jogos importantes, e isso não é segredo para ninguém, inclusive para os jogadores.
Além disso, tem um mérito de gestão, de você transformar um recurso que é reduzido em relação aos seus oponentes, aos seus rivais, e você conseguir fazer grandes contratações para o seu nível e que essas contratações acabem dando certo, como é o caso, por exemplo, do Breno Lopes, que veio do Palmeiras, um jogador campeão da Libertadores, campeão brasileiro com o Palmeiras, não ia permanecer. O Fortaleza vai lá, fisga, não precisa fazer grandes investimentos financeiros, porque ele estava no fim do contrato, e chega e parece que encaixou com uma luva nesse ataque, tem sido um jogador também muito importante. Então, essa mescla de boa gestão financeira e uma boa gestão de time, eu imagino que é o resumo do sucesso do Fortaleza nessa temporada, principalmente. E o Fortaleza, inclusive, tá para anunciar o Paul Fernandes, né? Que era um jogador que estava na mira do São Paulo, indicado pelo Zubeldia. É mais um exemplo de como uma gestão que se preocupa na reformulação e na parte responsável de economia também, estrutura, desde o Rogério Ceni, a gente ouve sobre o investimento que o Fortaleza faz nas instalações, isso faz muita diferença. Agora, Renato, queria te perguntar, hoje a gente vê o Fortaleza, e já dá para falar que é a realidade, porque faltam 13, 14 jogos, dependendo aí para quem é. Mas, ao mesmo tempo, o Fortaleza tem uma chance boa de novo, chegar na final da Sul-Americana, né? E o Vojvoda, ele tem essa questão que você até falou brevemente, de não ter um time titular propriamente dito, então é difícil você cravar se vai poupar ou não, mas existe um debate sobre priorizar ou não, achar, olha, a Sul-Americana é mais acessível, ou dá para ganhar os dois, dá para tentar. Existe esse tipo de debate já entre os membros da comissão do Fortaleza, da diretoria, até mesmo entre torcedores sobre isso? Ou vamos tentar ganhar os dois e vamos embora? Danilo, prazer falar contigo também. É o seguinte, é bem curiosa essa tua pergunta, porque no começo do ano, o Fortaleza era o time que ia para o 6º ano na Série A, o primeiro nordestino a conseguir esse feito, e o discurso da diretoria era montar um elenco capaz de disputar em alto nível todas as competições que o time fosse disputar. E que ele iria querer ir longe, iria, né, buscar ir mais longe em todas elas. Isso se reflete tão fortemente nesse momento, porque o Fortaleza, convenhamos, não imaginava que estaria brigando pela liderança do Campeonato Brasileiro, certo? Isso é um fato. Por melhor que você imaginasse que o time fosse no Campeonato Brasileiro, não se imaginava que ele brigaria pelo título. Mas, brigando pelo título e avançando na Sul-Americana, obviamente veio essa pergunta imediatamente para o Vojvoda, para o Marcelo Paes, para o Alex Santiago, que é o presidente da associação e que também do departamento de futebol, e a resposta é sempre a mesma de todos eles. Fortaleza montou o elenco lá no começo, reforçou o elenco lá no começo para conciliar as competições. O que isso quer dizer em outras palavras? Ele não vai priorizar nada, ele vai com o melhor que ele tiver a cada jogo. E aí para mim vem o mérito do Vojvoda. Ele de fato faz isso acontecer, ele de fato faz o elenco rodar. Só para dar um exemplo para vocês, o Felipe Jonathan, que hoje vai ser titular, que o Bruno Pacheco está machucado, desde que ele chegou, o Pacheco é um dos jogadores mais regulares do Fortaleza. Mas mesmo assim, ele tem praticamente a mesma minutagem do Bruno Pacheco. Literalmente, um joga um, outro joga outro, às vezes um é substituído pelo outro durante os jogos. Isso só não acontecia na lateral direita porque não tinha, o Dudu acabou sendo emprestado para o Criciúma, e agora veio o Eros Mancuso também do futebol argentino, veio do Estudiantes. Então, todas as outras posições, com exceção agora do gol, que o Vojvoda não troca o João Ricardo, há uma troca constante de jogadores e não há essa sobrecarga. Por isso, a resposta é sempre a mesma. Vai brigar com tudo que tiver, pisando no acelerador, tanto no brasileiro quanto na Sul-Americana. Se vai ganhar os dois aí, Danilo, ninguém tem como cravar. Nem se poupar, nem se jogar com tudo que tem. Mas eu acho admirável o fato do Fortaleza ter a capacidade de brigar dessa forma. O Renato Manso, o cachê artístico deste programa, estabelecido pelo Marinho, que é o chefe do programa, é que você vai ter que passar o lance a lance para ele de Internacional e Fortaleza, que começa às 19h30, porque ele está muito ocupado com a transmissão que o UOL vai fazer aqui a partir das 8 horas da apresentação do Memphis na Arena Corinthians. Ele está
totalmente dedicado a isso. E o jogo começa às 7h30, termina às 9h30. O jogo do Corinthians começa às 9h e o Marinho Saldanha vai apresentar a live pós-jogo com Juca Kfouri e Miri Lacombe. Então ele não poderá olimpicamente, não podemos usar a palavra olímpico para o internacional, mas não poderá assistir a partida entre o provável novo líder do campeonato internacional. Então ele pediu para você deixá-lo avisado sobre o que está acontecendo via WhatsApp. Gostei muito do seu figurino, veio muito bem vestido para este programa. Não caia na do Marinho, venha sempre de preto e branco nesse programa, você vê que compõe mais com a arte do programa. Queria agradecer a todo mundo que deixou o like. Deixa eu ver aqui a enquete, como é que ficou. Se vocês zicaram. Quando vocês zicam o Coringão, dá Coringão. Deixa eu ver. Somando. Deixa eu ver. Ih, não, peraí que a minha coisa não atualizou. Peraí, vamos só atualizar a minha enquete. Na soma aqui, o Corinthians tem 46%, 22% com o Atlético e 24% com o Vasco. O Juventude, então, para a maioria, deu Juventude e Vasco, né? Não, Juventude e Atlético Paranaense para a maioria. Para a maioria, a soma mais... Então, vai dar, obviamente, Coringão e Vasco, assim como eu coloquei no meu bolão de princípio. Você está sempre convidado para vir aqui. Como eu não tenho time para torcer no Campeonato Brasileiro, eu estou torcendo para o Fortaleza. Na Copa Sul-Americana, as coisas mudam um pouquinho. Deixa seu like, amanhã a gente está de volta às 18 horas, com tudo sobre o jogo do Melved, e ver como é que todo mundo devolveu os jogadores para o nosso Melved. Porque o Corinthians não tem mesmo jogadores, mas amanhã eu quero o Pulgar inteiro, quero todo mundo inteiro, Gerson inteiro, Fabrício Bruno sem jet lag, para jogar amanhã contra o Bahia em casa. Obrigada, Renato, foi um prazer conhecê-lo aqui. Alice, um beijo. Danilo, um beijo. Renato, um beijo. A gente está de volta amanhã. Tchau, gente. Tchau.